Capítulo 6. Descobrindo quem eu sou. Vamos fazer uma reflexão sobre o autoconhecimento à luz da doutrina espírita, que é um pouco diferente das demais propostas de autoconhecimento, embora nenhum espírita seja estimulado a desprezar a contribuição da ciência e das demais áreas do conhecimento. Nós espíritas fomos estimulados pelo próprio Allan Kardec a nos manter atualizados com todas as frentes do conhecimento humano. Portanto, o espírita deve ser alguém que reverencia, respeita e estuda a psicologia, as ciências sociais, a antropologia e todos os ramos do saber humano que se debruçam sobre o ser humano na busca de compreendê-lo. Ao nos referirmos ao autoconhecimento à luz da doutrina espírita, não podemos nos esquecer de duas orientações fundamentais. A primeira orientação: nós não fazemos o processo de autoconhecimento como alguém que penetra em um labirinto sem expectativa de poder sair dele. Basta lembrar que muitos pesquisadores da psicologia e do ser humano terminaram suas carreiras pela porta do suicídio, porque penetraram em um labirinto tão tormentoso e se fixaram excessivamente nas mazelas, nos defeitos, nas dificuldades do ser humano, que perderam a esperança e a razão de viver. Não quero aqui mencionar nomes para não ferir a memória dessas pessoas e nem desmerecer o trabalho delas. Contudo, quando um espírito ingressa no caminho do autoconhecimento, ele o faz com um farol, que lhe permite entrar e sair, e esse farol é Jesus. Jesus é nosso guia e modelo. Ele é a prova de que o ser humano vale a pena, pois vários que lhe seguiram os passos passaram a esboçar no seu caráter, na sua vida, nos seus atos, as marcas da moral cristalina do Cristo. A segunda orientação é que a doutrina espírita nos ensina a lei da evolução espiritual dos seres. Logo, a máxima que apregoa que pau que nasce torto morre torto é válida somente para quem não conhece ainda a doutrina espírita. Para nós que conhecemos os postulados do Espiritismo, pau que nasce torto um dia morre reto. A evolução aprimora os seres, aos poucos, suga suas imperfeições humanas e os seres vão se transformando, permitindo que os seus potenciais divinos desabrochem e no decorrer do tempo vão se iluminando, porque somos espíritos imortais. Em O Livro dos Espíritos, há uma expressão pertinente à reencarnação que é sui generis. Os espíritos dizem transmigração das almas. Para compreender essa expressão, basta olhar para os pássaros que migram de um lugar para o outro, saem do inverno em busca do verão e depois regressam. Nós também, seres imortais, em um processo evolutivo, nos deslocamos pela reencarnação, assumimos corpos diferentes, nascemos em cidades diferentes. Nós trabalhamos para poder nos deslocar sempre para o melhor. Assim, tudo o que formos dizer sobre autoconhecimento, diremos com esse tom de esperança e certeza. E quer você queira ou não, quer você concorde ou não, você vai ser perfeito e puro, não importa quantos milênios serão necessários. Perfeição das criaturas, evidentemente, não a do Criador, mas você vai ser um espírito puro, mesmo contrariado. Vai chegar à pureza espiritual e tomar posse de seu patrimônio imperecível de felicidade. Essa é uma determinação divina. Todavia, há alguns que chegam a crer que certas pessoas jamais irão melhorar. A partir dessa perspectiva, nós temos condições de entender algumas pessoas que lidam com os sistemas de justiça, delegados e delegadas, promotores e promotoras, juízes e juízas, em contato diário com a questão criminal, que muitas vezes são tomados de certo pessimismo e desânimo, porque entram em contato com o que há de pior na natureza humana, sendo que muitos de nós nos assustamos. Bastam 15 minutos assistindo a um jornal que, se você não for vigilante, perde toda a sua crença no ser humano.
mas da questão 189 de O Livro dos Espíritos em diante, exatamente no item intitulado Transmigrações Progressivas, transmigração é o termo para encarnação progressiva. Os espíritos nos ensinam que, a cada encarnação, você dá um passo. Kardec pergunta na questão 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Ficando claro aqui que ele se refere à encarnação na espécie humana. Por sua vez, ele está considerando que o princípio inteligente já fez todo um processo de evolução. E os espíritos respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Isso é importante, porque nós precisamos aprender a olhar para a alma. Nós, encarnados, temos o hábito cristalizado de avaliar os seres pelo corpo. Oh, meu Deus, uma criança! Criança é o corpo. O espírito que está ali iniciando o seu processo encarnatório é um espírito rico de experiências, que traz vínculos, vícios e débitos espirituais, com inclinações más, mas também virtudes, habilidades, experiências consolidadas, créditos espirituais. A alma não é mais a da infância, pois quando nós iniciamos nossas encarnações na espécie humana, há um progresso. O que isso significa? Que você vai sair pela cidade e vai ter a impressão de encontrar nas ruas seres humanos iguais, mas eles não são. Ao caminhar pelas ruas, vai encontrar espíritos ainda bastante infantis e outros bastante amadurecidos. Há, entretanto, uma distância imensa, e o interesse é que você pode encontrar um espírito caminhando com um corpo mais envelhecido e acreditar que o espírito que habita aquele corpo tenha mais experiência. Da mesma forma, você pode se deparar com um jovem com um corpo com menos quilometragem e considerar que ali está um espírito mais jovem, mas pode ser o contrário, porque a maturidade do espírito não está sempre em harmonia com a idade do corpo. Nesse momento, nós nos recordamos de um episódio ocorrido com o governador Milton Campos. Certa vez, ele indicou um secretário da Educação muito jovem. Governador, o senhor escolheu um secretário muito jovem. E em resposta ao comentário, ele disse: não se preocupe, esse é um defeito que o tempo corrige. Realmente, o tempo se encarrega de desgastar e transformar os corpos. Isso é muito importante. E por que é importante? Na questão 191, Kardec pergunta: a alma dos nossos selvagens são almas do estado de infância? Veja você que ele está desenvolvendo. A pergunta é quase uma decorrência da resposta da questão 190. Ele está provocando os espíritos a desenvolver o raciocínio e os espíritos respondem: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Os espíritos estavam falando de uma infância espiritual, e Kardec achou que infância espiritual eram os índios, os selvagens. De acordo com os espíritos, os selvagens do mundo estão mais à frente, não estão na infância. Eles já progrediram, e uma prova de que progrediram é que nutrem paixões. É estranha essa resposta, particularmente eu pensava que paixões eram defeitos. Progredir porque eles nutrem paixões? Kardec pergunta na letra A. Então, as paixões são um sinal do desenvolvimento? As paixões são um sinal de progresso? Os espíritos respondem: de desenvolvimento, sim, de perfeição, porém, não. Progresso é uma coisa, perfeição é outra. A existência de paixões é um sinal de progresso espiritual, não de perfeição. Eles vão desenvolver mais isso. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Todas as paixões decorrem do eu, do ego, desse senso que nós temos de que somos diferentes dos outros. Eu preciso me proteger, eu preciso me conservar. E assim começa. Eu preciso levar vantagem, eu preciso guardar só para mim.
Esse desenvolvimento da consciência do eu dá origem às paixões, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germen, e Kardec desenvolve. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal? Desculpa, não é uma pergunta, é uma afirmação. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Afirma porque a lei é a mesma. Deus não é um? Ele não é o autor de todas as coisas? Se assim o é, por que ele faria uma lei para os corpos e outra para o espírito? A lei que rege os corpos é a mesma que rege os espíritos. Os espíritos também passam pelas fases de desenvolvimento que são correspondentes ao desenvolvimento dos corpos. Logo, há espíritos recém-nascidos, bebês, crianças, adolescentes, adultos. Você consegue identificar pela atitude do espírito, por escolhas que faz, gostos, maneira como ele se relaciona. Pode analisar a idade que realmente tem. Tá aí um espírito adolescente, deve ter 13 anos espirituais, não é? Mas, com o passar do tempo, aproximadamente 400, 500 anos, ele começa a se tornar um espírito jovem, 16, 17 anos. Dessa maneira, passam-se mais 1000 anos e o espírito alcança os 22 anos e continua a amadurecer. Você pode novamente sair pelas ruas e encontrar um espírito de 50 anos de idade espiritual e outro que está na adolescência. É óbvio que o temperamento será outro. É claro que as escolhas serão diferentes, as características também serão diferentes, porque em um deles ainda está a imaturidade em relação às questões espirituais, ao passo que no outro já há certo amadurecimento do senso moral. E Kardec continua: o espírito passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar, percorrendo os sucessivos períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição. Por conseguinte, você olha o espírito puro, angelical. Ele é um espírito adulto. Completou o processo. E como não há envelhecimento espiritual no sentido que conhecemos em relação ao corpo físico, ele vai se tornando cada vez melhor, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio. De acordo com Kardec, para o espírito não há declínio, nem decrepitude. A vida do espírito que teve começo não terá fim. Por isso, André Luiz salienta na agenda cristã: guarde a paciência. Você já viveu séculos inumeráveis e viverá milênios sem fim. É preciso colocar tudo nessa perspectiva. E prossegue Kardec: que imenso tempo é necessário ao espírito do nosso ponto de vista para que ele passe da infância espírita ao completo desenvolvimento. É o imenso tempo para nós, porque você pensa, mas é muito tempo, meu Deus, não é possível que vai demorar 100.000 anos. Para um ser que é imortal, o que são 1000 anos? Essa foi a primeira parte do capítulo 6 e semana que vem teremos um novo capítulo, na verdade, a continuação desse capítulo. Um abraço, até o próximo.